Olá! Em 2003, quando iniciamos o nosso programa Fazendo Esperança, o responsável pelo Centro Masculino de Guaratinguetá era Klaus, o alemão voluntário que com muito amor acolhia os jovens naquela época. Em sua 20ª edição do programa, exibido em 23 de maio de 2003, apresentamos a Fazenda e mostramos um pouco da realidade então vivida. No final do Reviver de hoje, Klaus conta sua experiência. Reza, papai, reza. Pai do céu, abençoa a vida d'água e da baia com paleta. Você concorda? Que eles possam confiar, né, em que realmente um viciado largue as drogas, né. Você confia? E aqui redescobri a vida de novo. Aqui vim vazio e hoje estou cheio desse tesouro. Programa Fazendo Esperança. A história da recuperação de jovens através da Palavra de Deus e do trabalho na Fazenda da Esperança. Cada vez que nós elaboramos, trabalhamos, como esses dois que estão aqui atrás dessa câmera aqui me filmando, cada vez que fazemos esse programa Fazendo Esperança, nos perguntamos o que hoje a gente gostaria de transmitir para você. Nós sabemos que muitos de vocês que estão assistindo o programa já passaram pela Fazenda, jovens, muitos pais, muitos que nos conheceram nos vários encontros que nós realizamos. Vocês que estão junto conosco construindo a Fazenda da Esperança, mas também você que está talvez assistindo pela primeira vez ou que já assistiu outros programas, estão nos acompanhando. Nós sempre nos perguntamos hoje o que nós vamos passar daquilo que procuramos viver nas 24 horas que temos a graça, o privilégio de viver aqui. E hoje é para mim um programa muito especial porque se trata do centro primeiro que nasceu há 20 anos atrás e que chamamos de Fazenda da Esperança, centro de recuperação, mas aonde moram atualmente mais de 100 jovens vindo das regiões de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, até de outros estados do Brasil. E aqui eu pude entender o que era o meu caminho quando, com aquele primeiro grupo de 7 jovens aqui de Guaratinguetá, decidimos mudar-nos para cá, logo depois que o Frei Hans ganhou esta área aqui, que na época era de 30 mil metros quadrados, e que não existia nada, existiam apenas as mangueiras que estão fazendo sombra aqui para nós, e uma casa velha. E nesta casa nós começamos com esse primeiro grupo, com um desejo, um fascínio dentro do nosso coração de experimentar a presença de Deus entre nós. A presença de Deus que nasce da experiência que a gente procurou fazer, voluntários e jovens em recuperação, de que quando nos amamos de verdade, procuramos ver a presença de Deus no outro e amamos Ele de forma gratuita, sem interesse, a promessa de Jesus, onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles, ela se realiza.
Hoje, como o Nelson falou, você vai poder conhecer a primeira Fazenda da Esperança. Nós chamamos Centro Masculino, aqui em Guaratinguetá. Comigo aqui em casa é o Padre Herman, os padrinhos, todos nós que cuidamos um pouco desse centro. Conosco também moram o Frei Hans e o Nelson. É um trabalho que estamos fazendo junto, mas nós, não somos só nós que cuidamos aqui da fazenda. A fazenda é, em primeiro lugar, aquela vida com os jovens. A Fazenda da Esperança existe por causa dos jovens, todos aqueles que estão sentados aqui em nossa casa hoje, que querem começar uma nova vida, que lutam conosco, que vivem conosco e que trabalham conosco. Eu quero te convidar, venha comigo hoje, conheça um pouco mais, para nós é uma alegria de poder abrir as nossas portas. Você pode olhar nas nossas casas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para entender melhor o que é a Fazenda da Esperança. Bom, minha vida é o seguinte, eu comecei nas drogas há muitos anos, mais ou menos há uns 30 anos. Quando eu estava estudando para o vestibular, eu conheci o álcool. Mas aí, como meus pais também não liberavam muito dinheiro, eu comprava cachaça e botava dentro de um vidro de maionese. E levava em Cachoeiro tinha um lugar onde os jovens se encontravam naquela época, que chamava Casa do Estudante. E para lá eu ia com essa pouquinho de cachaça. Porque aí eu tomava cachaça e eu fazia cabeça para a noite toda. E aí, conversa com outro, eu conheci a maconha. Nisso eu fiquei mais ou menos na maconha durante uns 10 anos. E aí, num determinado domingo à tarde, há mais ou menos uns 20, 23 anos atrás, eu conheci a cocaína. Aí estacionei na cocaína. Aí a cocaína foi minha praia, como foi minha praia até agora. Vim para a Fazenda da Esperança dia 27 de abril do ano passado. Mas nesse período de 30 anos de droga, entre cigarro, maconha e principalmente a cocaína, eu perdi muita coisa. Eu perdi uma família, eu cheirei uma família, eu cheirei tudo que eu podia, todos os meus valores eu cheirei. A droga levou tudo. E eu sempre pensando, gente, eu tenho que procurar alguém, tenho que procurar ajuda. E a minha sobrinha, Luciene, ela ajuda muito a Canção Nova. Então ela ligou lá pro Douglas, a Canção Nova, essas coisas, e o Douglas indicou a Fazenda da Esperança. Mas assim mesmo eu relutei mais ou menos 9 meses para vir para cá. Eu saí do emprego, que eu tinha 23 anos que eu trabalhava, porque eu tenho 2 faculdades, né? Aí decidi que era isso mesmo e vim na triagem de 27 de abril. Aí cheguei na Fazenda da Esperança, dia 27 de abril de 2002, e agora, graças a Deus, vou completar 1 ano. Mas nesse ano da Fazenda da Esperança, a gente aprende muita coisa. A maior dificuldade que a gente tem aqui na Fazenda da Esperança realmente é a convivência. É a convivência porque a gente convive no meio de todo quanto é tipo de pessoas. Entendeu? E aqui não tem nenhum santo. Porque como o Frei Hans falou, a Fazenda da Esperança foi feita para os últimos. Porque aí você chega aqui, você passa a ser o primeiro. Como em todas as fazendas, aqui também nós moramos com os meninos juntos em pequenas casas. Casas que constroem família de 10 a 14 pessoas. Nós temos aqui, cada casa aqui tem uma função com o próprio trabalho, precisa se manter. Isso é uma das formas como nós tentamos de educar os nossos meninos durante esta fase de se recuperar. Por exemplo, aqui temos uma casa que trabalha na marcenaria. A marcenaria sustenta uma parte desta casa. Tem uma outra casa que trabalha na reciclagem de plástico. Passa todo um processo de ser reciclado para poder reaproveitar este material. Uma outra casa aqui trabalha na injetora, onde o material reciclado é aproveitado para produzir material plástico, por exemplo, as garrafas para água sanitária ou outros produtos que vendemos. Tem uma outra casa, a Casa Santo Agostinho, que trabalha na água sanitária. Usa as garrafas que são produzidas aqui e enche com a própria receita nossa de água sanitária. Isso vai depois nos mercados para também manutenção e autossustentação da casa, bem como do centro. Tem uma outra casa que trabalha na produção de todas as frutas. Tem um bananal grande que foi plantado.
Temos um pomar de laranja, mexerica, mamão, maracujá, jabuticaba, acerola, coco. Mais uma outra casa, a São Bento, cuida de uma estufa grande. Dentro da estufa, nós cultivamos plantas que nós usamos para o ambiente nosso, para também as coisas ficarem em harmonia. E um outro aspecto muito fundamental, que a nossa vida aqui, não só inteiramente, bem como externamente, reflete uma harmonia que precisamos reconquistar. Uma outra casa, a Casa São Francisco, cultiva a horta, onde se tem legumes e verdura. Tomate, alface, couve, tudo isso que precisa a gente planta aqui. A mesma casa também cuida do galinheiro para, em primeiro lugar, a produção de ovos que usamos aqui também. Temos uma realidade muito bonita que é a Casa da Ressurreição. Na Casa da Ressurreição moram aqueles que nós chamamos os reis, que terminaram já o tratamento, fizeram geralmente uma experiência lá fora, conquistaram a vida e decidiram livremente de voltar aqui na fazenda para se empenhar e estar conosco. Vários deles hoje trabalham como funcionários para nós, outros fazem um tempo de voluntariado. Aqui começou uma experiência muito interessante de formar os jovens para poder assumir certas responsabilidades. Nós chamamos isso Casa de Formação. Acolhemos os jovens de todas as fazendas do sul e sudeste do Brasil para fazer um mês de formação. Geralmente eles vêm depois de ter passado 6 a 7 meses nas fazendas e estão conosco. Aqui eles fazem um mês intensivo que, além do dia a dia de trabalho, tudo recebem todo dia formações espirituais e amadurecimento humano. Uma outra realidade que você já ter visto no programa é o Mosteiro Marta Christi. Nós temos a grande alegria de ter este mosteiro conosco, com 9 irmãs que se dedicam para esta vida em contemplação para os jovens. Como aqui no centro temos uma indústria bem grande e talvez não pareça em primeiro lugar como uma fazenda, tentamos nos últimos anos de dar o máximo de cuidado também no ambiente. Temos um campo de futebol para os jovens, um lago, um campo de vôlei. Arrumamos algumas áreas de lazer onde os jovens podem jogar ping-pong, bilhar, fazer musculação. No ano passado tivemos a chance de arrumar aqui a praça para ter também um ambiente onde nós recebemos as nossas visitas, fazemos os encontros com os pais, os retiros, para poder acolher e todo mundo se sente num ambiente gostoso e harmonioso. É possível sentir os ventos de boas novas. Jesus está chegando. Prepare-se para celebrar o Natal com um presente especial que une a espiritualidade e tradição. Conheça o kit com o Diário Espiritual Dia a Dia com a Esperança 2025, mais o presépio, um conjunto exclusivo para iluminar o seu lar e sua vida. Presenteie com fé e esperança e ajude a Fazenda da Esperança a salvar vidas. Neste mundo, muitas pessoas encontram-se perdidos na escuridão. Seres humanos que lutam contra as tentações, mas cujos gritos são abafados pela indiferença da sociedade. Para muitos deles, a Fazenda da Esperança é a única luz em meio às trevas, um refúgio de esperança e amor. Aqui em nossa comunidade, cada acolhido encontra uma oportunidade para a sua vida. Cada doação que recebemos é uma luz que ilumina o caminho daqueles que estão perdidos na escuridão. Cada gesto de amor é um ato de resistência contra o mal. Junte-se a nós nessa jornada de resgate, porque juntos podemos ser a diferença na vida daqueles que mais precisam. Seja luz na escuridão. Sua doação pode transformar vidas. Junte-se a nós e ajude-nos a salvar mais vidas.
Uma outra realidade que se encontra aqui no Centro Masculino, na primeira fazenda, é o centro de comunicação, que nós chamamos Retorno à Vida. Retorno à Vida faz o quê? Retorno à Vida acolhe as informações, as experiências, os acontecimentos de todas as fazendas aqui do Brasil, da Alemanha, da Rússia, das Filipinas e circula isso, manda isso para todos, assim que está todo mundo bem informado. Uma outra função do Retorno à Vida é também de estar em contato com você. Não? Todos os nossos amigos, aqueles que nos ajudam, aqueles que querem saber como está a fazenda, escrevam para nós. E nós fornecemos essas informações também para eles. Cada 2 meses, por exemplo, nós fazemos um boletim com essas informações, o que acontece, quais são os eventos que vão acontecer e mandamos para todo mundo para que estejam bem informados. O dia a dia nosso é bem como em todas as fazendas da Esperança. Acordamos cedo às 6 horas, logo em seguida fazemos a nossa meditação, tiramos uma palavra para poder viver, para ter uma sintonia entre nós. Logo em seguida, às 8 horas começam os trabalhos, cada casa vai para o seu setor. Meio-dia almoço e trabalha até 4h30. 2 vezes por semana nós nos encontramos nas casas à noite, para poder compartilhar as nossas experiências, a nossa caminhada, para poder dizer quais são as alegrias, quais são as tristezas, quais são as minhas vitórias e as minhas derrotas. Alguns jovens de uma casa, por exemplo, estão empenhados só na questão da harmonia. A harmonia nós chamamos cuidar do ambiente, cortar grama, cuidar das plantas, não? Que o ambiente onde nós moramos esteja sempre bem feito e limpo. A minha mãe tinha uma casa de mulheres, tinha casa de prostituição, e eu via cenas esquisitas no meu dia a dia, não ficava satisfeito. E também tive um tio que ele era traficante, ele se envolvia muito com roubos, e eu tinha sempre em meu coração mágoas que eu não era satisfeito com essas coisas, onde muitas delas acabei me envolvendo justamente pelo convívio. Daí para frente eu passei a ser um viciado. Eu sempre tinha que arrumar droga no dia a dia, de qualquer jeito, a maconha. Fumei durante um bom tempo. Fiz amizades com várias pessoas que trabalhavam no tráfico, como bocas de fumo. E a princípio muitos deles fazíamos até amizades, mas depois a gente via que não era amizade, era o dinheiro, era coisas minhas que ele queria para o sustento da boca, para o sustento do tráfico com o qual ele convivia. Quando eu cheguei aqui, encontrei várias pessoas já recuperadas, com um olhar que luzia algo assim que me despertou bastante, um Deus no entremeio. Aí eu fiquei feliz em vê-los batendo palmas para mim, me receberam, fizeram, no dia em que eu cheguei, eles fizeram teatros, apresentaram de alguma maneira a fazenda, cada um se apresentou para mim. Fiquei maravilhado com aquilo me comoveu, e eu vi que eles realmente buscavam um verdadeiro amor, que eles realmente buscavam viver a verdade. E aí eu me entusiasmei, procurei também participar com eles, viver na verdade, buscar a palavra, e hoje estou aí. Meu pai espancava muito, e eu cheguei a falar para ele assim, ó, tudo que o senhor está fazendo para minha mãe, quando eu tiver grande que vou crescer, eu vou fazer isso com o senhor. E isso ficou como uma gravação na minha cabeça. Aí pronto, eu comecei com os 11. Aí os 12, já comecei, porque na rua que eu morava era o tráfico. A quadrilha que a gente vivia lá era tudo matador. É tudo matador. E eu também fui crescendo com os matadores e virando matador também. Tá entendendo? E é aquela coisa. Treva para mim eu acho que era pouco. Já fui no inferno 3 vezes e voltei. Porque já fiquei em coma nos hospitais dos tiros que eu levei, né? E muito em coma mesmo. Meus irmãos chegavam para me visitar e eu dizendo, tô morrendo. Sabe que é tomar um banho de sangue, de tiro, e tudo pelas costas, porque pelas frentes eles não vinham. De umas cutiladas de faca e uns tiros por trás da delegacia.
Aí tava tão doido de comprimido que fui para casa dormir. Quando eu me acordei já foi dentro do presídio. Por incrível que pareça. Porque já o que eu fiz não era para me estar vivo, era para me estar morto. Porque presídio eu puxei o quê? Quase 6 anos de cadeia. Em 2000 eu cheguei na fazenda, ainda cheguei com aqueles cheiro não do mundo, cheiro do presídio. Com 3 meses de fazenda, eu tive uma caída. Atravessei um rio lá no Pacatuba, aí entrei com 2 litros de cachaça e 4 carteiras de cigarro. Aí bebi, fiquei embriagado, espanquei de uma casa lá. Aí o Márcio falou assim, ó, você tá com 3 meses de fazenda. Se desses 3 meses falta 9 meses. Se você fizer alguma coisa de errado, você vai embora. Aí eu parei e pensei, eu digo, poxa, eu bebi, eu fumei, ainda estou praticando com os irmãos também. Aí eu falei para ele, ó, tudo que eu fiz de maldade na minha vida, eu vou fazer de bondade. Um cara como eu, sem saber ler, sem escrever e ser padrinho, nem eu tava, porque é coisa de Deus. Os meninos me chamam de papi, diga aí papi, me chamam de pai, né? E eu fico assim meio com vergonha, digo, poxa, 35 anos já chamando de papi, né? Aí eu fico feliz, às vezes eu fico falando com você assim, mas o coração é bum, 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 mas de emoção. Eu quando vou dormir, eu não acredito que é eu que estou ali. Ó, um cara que, poxa, já fez o que fez. E hoje eu fico pensando assim, tem gente que ainda não acredita em Deus, né? O bom da fazenda, sabe o que é? Que Deus parece que purifica a alma da gente. Purifica como a alma da gente? Abre a cabeça da gente, tira aquilo tudo de mal e bota tudo de bem. Eu sou tão feliz que se eu morrer amanhã, eu morro satisfeito. É possível sentir os ventos de boas novas. Jesus está chegando. Prepare-se para celebrar o Natal com um presente especial que une a espiritualidade e tradição. Conheça o kit com o Diário Espiritual Dia a Dia com Esperança 2025, mais o presépio, um conjunto exclusivo para iluminar o seu lar e sua vida. Presenteie com fé e esperança e ajude a Fazenda da Esperança a salvar vidas. Neste mundo, muitas pessoas encontram-se perdidos na escuridão. Seres humanos que lutam contra as tentações, mas cujos gritos são abafados pela indiferença da sociedade. Para muitos deles, a Fazenda da Esperança é a única luz em meio às trevas, um refúgio de esperança e amor. Aqui em nossa comunidade, cada acolhido encontra uma oportunidade para a sua vida. Cada doação que recebemos é uma luz que ilumina o caminho daqueles que estão perdidos na escuridão. Cada gesto de amor é um ato de resistência contra o mal. Junte-se a nós nessa jornada de resgate, porque juntos podemos ser a diferença na vida daqueles que mais precisam. Seja luz na escuridão. Sua doação pode transformar vidas. Junte-se a nós e ajude-nos a salvar mais vidas. Você sabe que uma das coisas que mais me fascinou
todos esses 20 anos em que eu tive a graça e o privilégio de morar aqui no Centro de Recuperação, é a oportunidade que esses jovens, desde os primeiros, quando tomaram a decisão de não mais usar droga, cocaína e todos esses males que realmente machucam o coração deles e muito mais ainda dos pais, era a oportunidade de experimentar aquilo que eu falei no início do programa, Deus entre nós. Ou seja, eu não me sentia atraído a fazer uma experiência de ajudar jovens dependentes, mas me sentia atraído pela chance de poder viver com Deus. Mas Deus na pessoa desses jovens. Nós experimentávamos a presença de Deus entre nós. Ele dava força para nós, Ele fazia com que a gente sentisse a alegria de poder deixar o pai, de poder deixar a mãe, de poder deixar carreira, trabalho, banco e tudo, para a gente poder viver junto com eles aqui. Essas imagens são antigos, né? Eu acho que na época eu tinha mais cabelo ainda do que hoje. Assim, mas foram tempos muito, muito bacanas e fundamentais para cada um, eu acho. Para mim, pessoalmente, sem dúvida, eu associo essa época de ser, naquela vez, morando lá na casa da Trindade, com os jovens mais vinculados ainda, como fundamento também da vocação, da dedicação, da identificação com todo esse nosso trabalho da família da esperança, das fazendas da esperança, todo esse empenho, todo esse impacto que no fundo foi colocado nesses primeiros anos, com essas experiências muito intensas, tá? E também não deixa de ser bem divertido, extravagante, talvez o Chico, aquele macaco, é só um símbolo desta liberdade que a gente podia experimentar, de se concentrar apenas em fazer o bem para os jovens, conviver com eles à vontade, com os altos e baixos. Então isso são tempos que eu tenho como um imenso tesouro dentro de mim, tá? Porque se eu não tivesse experimentado esse tempo, eu não estaria hoje aqui, tá? A fazenda, logo em seguida, ela cresceu muito, se expandiu, tomou uma proporção mundial, fugiu das nossas mãos de poder ainda acompanhar o que era possível, então, e com isso também a necessidade de acompanhar essa estrutura com a comunicação, porque nesta fase também nasceu a estruturação mais da comunicação, e com isso eu lembro que chegou esse desafio para mim, deixar esta vida tão intensa e bacana com os jovens em acolhimento, e começou uma outra aventura de ver como mostrar esta riqueza para a mídia, como mostrar para a sociedade, de que forma apresentar, e que foi em seguida a aventura que nós fizemos, e estamos já há mais de 20 anos fazendo isto hoje, aqui num trabalho de divulgação desta riqueza, desse carisma, o que começou numa cozinha na época, naquele local que estava nas gravações, numa cozinha perto, hoje se expandiu para um imenso estúdio, vários estúdios, trabalhos que não param aqui no Brasil, e que envolve hoje um grupo imenso até de colaboradores, de voluntários, de pessoas apaixonadas por esse trabalho. Então nós ficamos mais velhos, mais maduros, mais felizes, mais convencidos que estamos no lugar certo.